isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Jesus te ama, não é só um clichê, Jesus te ama, isso é vida. Ele é amor e ele morreu por você por amor, você tem que viver esse amor. É isso que ele quer, que nós tenhamos revelação desse amor que ele é. O dia que você tiver revelação do amor de Deus por você, você nunca mais será a mesma pessoa. Porque nós somos formados por uma mente do mundo, aonde distorceu a imagem e o caráter de Deus, essa mente. Nos tirou dessa beleza de Deus, desse plano dele, com estas religiões formadas, inclusive dentro da igreja cristã, formada por um caráter de Deus que não é o caráter dele. Deus é bom até um certo ponto. Isso não é o caráter dele, ele é bom sempre. Ele não tem maldade, porque ele é bom. Ele é amor, ele é bondade, longanimidade. Como é que uma hora ele é bom, uma hora ele não é? Então isso é religião, é doutrina errada, é doutrina de homens, doutrina de demônios, como diz Paulo na carta a Timóteo. E tem gente pregando isso, e tem gente que vive isso. Então por isso que é difícil tirar essa mente religiosa que está em nós, porque nós nascemos dentro disso. Nós somos criados com isso. De que o Deus é um Deus bom, mas olha, você toma muito cuidado. Ele pôs toda a punição da nossa vida sobre o próprio filho dele. O castigo dessa punição foi morte, que estava em nós. Você tem que ter revelação disso. Por isso que você estuda a palavra, lê a Bíblia. Por isso que você busca esse Deus, para você conhecê-lo. Porque se você não conhecer, você perde as bênçãos. Por causa dessa mente que está errada. Essa mente que foi formada num conceito totalmente errado do caráter de Deus. Então as pessoas não têm interesse de ler a Bíblia assim, acabou de ler o capítulo, nem sabe o que leu, porque ficou pensando em tudo. Isso está fora de Deus. Quando você for ler a Bíblia, você tem que pôr atenção, você tem que trazê-la para aquilo que está escrito lá. Porque é Deus falando com você. Cada versículo, cada linha da Bíblia, cada palavra, é Deus falando com você. Mesmo que você não entenda, é Deus falando com você. Quanto mais você prestar atenção, mais aquela palavra vai falar com você. E ela vai transformar a sua vida. Não tem outro jeito de ser transformado. De poder controlar essa mente. Não tem outro jeito. Não é nova era, mente positiva, não sei o que, não é isso não. Isso é coisa de diabo. Não tem nada a ver. Esta é a mente de Cristo Jesus, que tem que nos formar. Que tem que vir na nossa alma, onde está o nosso intelecto, a nossa vontade, as nossas emoções. Essa palavra tem que transformar a nossa alma, para nós termos condição de darmos atenção a Deus. Por que você não dá atenção a Deus? Porque a mente está deformada. Seu pensamento só pensa na corrupção das paixões do mundo, que é o que a Bíblia diz. Na segunda carta de João, capítulo 1. Ele diz isso, mas o Senhor nos livrou disso. Nós já fomos libertos, mas não vivemos. E essa condição da libertação já está no Espírito, onde nós nascemos de novo. Mas por que é que nós não vivemos? Porque a mente está na corrupção das paixões deste mundo. É carne. A Bíblia chama carne, mas nós podemos dizer a alma, que é também, ela chama isso. É a mesma coisa. Então você tem que aprender isso, que você é dominado pela sua carne, ela é inimiga de Deus. E você tem uma parte de você que é onde Deus habita. Então não tem encontro uma coisa com a outra. Por isso que a carne não se relaciona com Deus. É minha carne, a sua carne. Você tem que aprender isso. Isso é andar com Jesus Cristo. Só que o diabo conseguiu, desde o princípio da igreja cristã, deformar isso tudo com os conceitos antigos. Ele conseguiu. E agora, como nunca, a doutrina errada está dentro da igreja de Cristo Jesus. As pessoas querem ouvir Deus com o próprio pensamento.
com o próprio intelecto, com a mente. Deus falou, Deus fez, eu estou sentindo, não é nada sentir, não é por aí. Os 5 sentidos são inimigos de Deus porque são carne. Está escrito, a carne é inimiga de Deus. Né? A Bíblia está escrito isso. Carta aos Romanos. Então, vocês estão me entendendo? Amém. Você tem que ir buscando isso, ouvir mais vezes, estudar a palavra. Para você começar a perceber a sua vida, a sua mente. Você lê um capítulo da Bíblia, você nem sabe o que você leu, mas não gravou uma palavra. Porque é carne. Você não traz o seu pensamento para a Bíblia. Cada vez que você começa a prestar atenção, ela começa a ser gravada dentro de você. O Espírito Santo usa. Para te lembrar de como você vai usar aquela palavra na hora que você tem um problema. Aí, a hora que você tem um problema, você quer usar um modelo antigo do que aconteceu na sua vida. Não é assim. Não é uma xerox que você usa sempre aquela e vai papelzinho escrito. Não é isso. É vida. É Deus na sua vida, renovando você todo dia. Hoje Ele quer usar tal palavra, tal parte das Escrituras para te libertar dessa situação. Mas você não ouve Ele. Vocês estão acompanhando? Então você fala o versículo que você quer da Bíblia. Nem está engajado no teu assunto. Porque não é o Espírito Santo que está te guiando. Você não acha isso o máximo? Você ouvir isso? Então, por isso que é uma comunhão. Quando você vai orar, você está em comunhão com Deus. Não é com a sua carne, não é com o seu pensamento. Temos que tomar cuidado com o nosso pensamento. Porque nós que cuidamos dele. Nós que cuidamos dele. Vamos trazer ele para Deus. Não é para ficar nesse lugar. É aí que está o grande engano. Valeu? Então vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Ele é bom demais, esse Deus. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então. Maior é o que está em mim. É Deus que habita em você do que o que está no mundo, o problema. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus. Amém, aleluia. Vamos sentar, boa tarde para todos. Sejam muito bem-vindos aqui hoje para estarmos unidos, para ouvirmos a palavra de Deus e recebermos o que ela tem para nos dar. Porque a palavra de Deus dá milagre, faz transformação de vida. A palavra de Deus muda as vidas, é só a palavra de Deus que muda a vida. Então, se você quer mudar a situação da sua vida, você tem que começar a ler Bíblia. Crente não lê Bíblia e está cheio de liderança aí que nunca leu uma vírgula da Bíblia. Estão pregando a Bíblia. Glória de Deus. O que acha, o que ouviu, o que falou, nem tem comunhão com Deus, nunca ouviu Deus falar nada daquilo. Então, nós precisamos estar atentos a esta condição que Deus nos deixou para que nós possamos crescer, que é a da leitura da palavra. Buscar a palavra, estudar a palavra, porque está tão claro, Deus deixou tudo para nós. Paulo ensinou Timóteo, mas é para nós. Olha, procura estudar, pega os livros e procura estudar a palavra, para você estar cheio dela, para você poder ministrar. Ele falou, uai, você mesmo é o sacerdote da sua vida, porque diz aqui que ele nos fez sacerdote e reis em Cristo Jesus, com esse novo nascimento, para você poder administrar o que está acontecendo na sua vida com o seu espírito. Pensa nisso. Então agora, você não sabe nada disso, você quer depender das pessoas. Gente, não é cópia. Não é cópia. É vida. Não tem cópia, gente. Tem ensino, instrução, isso tudo, mas cópia não tem. Né, gente? A gente não pode ficar copiando a igreja da esquina, sei lá de onde. Nós não podemos copiar. Nós temos que viver. É essa a diferença. Tá? Então, por exemplo, agora eu resolvo abrir uma igreja ali, outra para lá, e eu que vou falar o que eles vão pregar. Eu mando. Você acha que está certo isso? Cadê o Espírito Santo? Ele nem existe. Nem na minha vida e nem na vida de quem está lá.
Vocês estão acompanhando? Então não é assim que anda com Deus, né? Sabe assim, não é uma coisa impressa aqui num papel que é para dirigir a tua vida. É uma comunhão com Deus. Por isso que você tem um espírito nascido de novo. Você vai aprender a se relacionar com Deus. Você não acha isso máximo? Você poder conversar com Deus, ouvir Deus te instruir para o bem da sua vida. Bom, é isso que eu vou falar. Então louvemos ao Senhor, que é tão maravilhoso, né, gente? Ai, glorifiquemos a Deus, porque Ele cuida de nós. Esse Deus é muito próximo da nossa vida. Então é bom aprender desde logo como que esse Deus vem para abençoar a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Mas hoje eu vou falar sobre a fé que Deus nos deu, uma medida de fé, você sabe, quando nós nascemos de novo. Foi no nosso espírito. Mas nós precisamos crescer nessa fé, e é a palavra de Deus que traz crescimento, que está escrito. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, essa fé que cresce é que nós precisamos para ter revelação da palavra de Deus. Porque as pessoas costumam usar esse nome, eu vejo muito por aí, quando eu escuto os irmãos crentes falando sabe, então me veio a revelação de cura para aquela pessoa. A pessoa usa a terminologia errada, porque revelação não é exatamente isso. Revelação é o que Deus fala aqui na palavra, que torna viva, você entendeu e você pratica e muda totalmente você e funciona na sua vida. Não é demais isso? Então isso é revelação. E é o Espírito Santo que dá. Por isso que nós nascemos de novo, foi a primeira coisa que aconteceu, aceitamos Jesus, mas não é para parar aí, porque não está tudo aí dentro do nascimento novo, que é a salvação, que é importantíssimo, não estou descartando, é necessário. É a primeira coisa. Mas a seguir tem que ser o batismo com o Espírito Santo. É o momento que nós ficamos cheios com o Espírito Santo. E o sinal é a oração em línguas, coisa que você nunca fez antes. Então a igreja tem destruído muito essa condição do batismo com o Espírito Santo, porque essa religião que está por aí dizendo, oração em línguas não é para agora, isso aí era lá no começo da igreja. Não, isso aí é só para o ancião, é para aquela pessoa que está com experiência dentro da igreja. Não sei, é tanta coisa errada que não tem nada a ver. Então não é assim, não, nós somos avivados, nós oramos em línguas, mas isso aqui não vai mudar a tua vida, 1 minuto. Nem 5 minutos aqui se a gente orar, não vai. É o seu momento lá na sua casa. Isso é uma chave da oração, orar em línguas. Eu estou deixando o Espírito Santo interceder por mim. Uma das coisas, para eu ter revelação. Então eu vou estudando a Bíblia, eu vou ouvindo os ensinos, eu vou lendo a palavra, eu vou entendendo aquilo. A revelação me traz entendimento. Porque quando ela é revelada dentro de mim, ela passa para a minha mente o entendimento. Então, não é assim, de repente, que eu já estou entendendo o que está escrito aqui. E nem é para eu dar uma conotação com a minha mente do que a Bíblia está escrita. Eu acho, não tem nada de acho, não. Se você acha, não é. Com licença. Fica quieto, certo? Não é eu acho, isso aqui Deus falou, é isso, com propriedade. Então, é muito bom ouvir os ensinos, porque já vem meio passo andado já, porque você já está recebendo revelação com os ensinos aqui. Isso é assim, isso é assado, então isso vai aumentando na sua vida. Porque de tanto você ouvir, você está ouvindo já a palavra revelada para você. Mas ela está na sua mente, ela vai ter que entrar no seu espírito para você poder entender. Então é isso que eu vou ensinar hoje, que nós precisamos da fé, de uma fé maior, para nós termos a revelação. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 13. Capítulo 13, e nós vamos ver o versículo, vamos começar aqui no versículo 20. Olha aí. Gente, não tem coisa mais maravilhosa que a palavra de Deus. Não tem. Ela é tudo para a nossa vida. Tudo que nós precisamos está na Bíblia. Então, o que o diabo fez? Ele faz as pessoas não terem uma vida espiritual, não entende, larga a mão para lá, não vai ler, não é o caso. Aqui não vai ter chance. O diabo, nós vamos pôr ele de fora, para lá. Ser derrotado.
Então, a Mateus capítulo 13, versículo 20 diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, solo rochoso, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, quer dizer, fica ofendido, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Que esse tipo de pessoa que tem um coração endurecido para receber a revelação, o ensino da palavra, abrir o seu coração e aceitar aquilo, porque se você não aceita aquilo, você tem um coração endurecido, você tem que trabalhar. Mas o ensino da palavra com o Espírito Santo vai quebrando, não tem o que ele não quebre, ele é o poder, tá? Então esse tipo de coração é assim, ele até fica meio alegre, ai que demais essa palavra, puxa que ótimo, é isso mesmo, mas ele diz assim, mas que tem pouca duração. Ele está dizendo, pouca duração, porque uma angústia, uma perseguição por causa da palavra. Olha o que está acontecendo comigo. Eu acabei de entrar nesta caminhada, ou nesse trabalho, ou nessa situação. Olha o que me aconteceu. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu... Tá vendo? Estava muito bom antes. Ah, estava, na mão do diabo, sem saber nada, estava ótimo. Isso daqui está dizendo que é perseguição. É lógico que isso é perseguição, você está andando no terreno do diabo. Por que você está andando no terreno do diabo? Porque antes você andava com ele, você não tinha entendimento de nada. Agora você começa a buscar Deus, a luz começa a acender, você começa a entender. Você está avançando o quê? No terreno do inimigo. Então a perseguição vem. Aquela alegria de ouvir o evangelho, agora eu vou orar tanto, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, já acabou. Porque veio a pessoa, ai não, olha, eu começo a orar, olha o que me acontece, eu começo a orar, me dá dor de cabeça, começo a orar, eu não durmo de noite, gente, perseguição, quer dizer, você não ama Jesus? Você não entendeu que isso é perseguição, já precisa ir para cima disso? Até você vencer? Ou você vai ficar na mão dele, está acompanhando? Então vem coisa ruim, você fica lá quieto, em berço esplêndido, morrendo com ele, tá? Vocês estão acompanhando, você tem que ir para cima. Então esse é um coração endurecido, isso não vai ter fé nunca. Esse coração não vai ter fé nunca para vencer o mal, os problemas da vida nunca. É isso que ele está ensinando aqui. Então, olha, tem pouca duração porque não tem raiz, a palavra não está lá. Já começa a discutir, já começa, eu vou parar, eu não quero saber. Não tem fé nenhuma, não tem. Mas era tão mínima a fé que era só superficial. Enquanto estava vendo, isso não é fé, aqueles que fé não vê, né? Então você já sabe que isso é perseguição, eu não estou nem aí, perseguição é direto, todo dia, mas isso não me afeta, porque eu já sei como que é os ataques, eu fico com Deus, Ele me dá paz, você tem que aprender a chegar nesse lugar com a palavra. Porque você é mais. Então ele está dizendo, chega a angústia, a perseguição por causa da palavra. Veja isso. Por causa da palavra. Você está indo firme na palavra, você está estudando, você está lendo mais, você está até confessando a palavra, falando aqueles versículos que dizem da sua vitória. Pronto, ele diz aqui, vem a perseguição. Mas isso daí te ofende. Ele diz escandaliza, que no grego a tradução correta quer dizer, te ofende, você ficou ofendido. Lá dentro, sabe aquela dor de ofensa? Eu não aguento, por que Deus não está fazendo? Por quê? Entendeu? Esse é o engano do diabo, colocar esse pensamento em você. Por isso que eu disse que o pensamento está formado errado. A Bíblia já ensina que é para você pensar no que é certo. Isso é pensamento errado. Porque Deus não está mandando coisa ruim para você. Você está avançando no terreno do seu inimigo. Então, é isso que acontece. Então, quer dizer que não tem raiz em si mesmo. É isso aí. Por quê? Raiz é o quê? É a palavra de Deus que entra no seu espírito e te dá estrutura. É fundamento. Esse prédio tem um fundamento, senão ele caía. Porque aqui embaixo é tudo riacho. Já tinha caído. Tem fundamento. Se a sua vida tiver fundamento, qual que é? A palavra. Você não cai. Você vence. Você põe o mal fora.
Ah, choveu, apareceu água lá no subsolo. Mas tem fundamento, não derrubou. Pegou, pôs para escoar a água. Foi lá para a tubulação. Que vai para o rio, vai embora. Vocês estão acompanhando? Então, se a sua vida não tem o fundamento da palavra de Deus, você não aguenta. Porque você é de pouca duração. A sua alegria. Porque não é fé. Foi só uma emoção. Isso aí não é fé. Isso não é fé. Ai, agora escutou uma notícia boa. Ai, agora vai. Mas uma notícia boa já veio junto a uma perseguição. Pronto, caiu. Já ficou ofendido. Não sabe andar no evangelho. E você está achando que você é inferior, que Deus não te dá poder, que é isso que o diabo põe as mentiras dele. Que você é inferior, você não tem poder, e Deus podia estar te ajudando, que Ele não está. Aliás, Ele diz que cuide de você, não está cuidando. Você está fazendo tudo. Você está confessando, e Ele não está fazendo. Olha, é tudo errado que você está pensando. Você está pensando contra Deus. Nunca pense contra Deus, você é diabo. É Ele que pensa contra Deus e faz você pensar, porque a sua cabeça foi formada assim. Porque nascemos no útero, viemos do útero da nossa mãe em pecado, trevas, nós éramos trevas. Antes de nascermos de novo, nós éramos do diabo, natureza dele. E ele põe essas coisas, não sei por que Deus não age. Deus, cara, pelo amor de Deus. Ele fez tudo, ele morreu por você, como que ele não faz? Você que está fora, você tem que ter essa revelação. Não, eu tenho que fazer, eu vou para cima, eu não vou aceitar isso. Então veja a deformidade da mente. Por isso que a mente tem que ser renovada com a palavra de Deus. Olha que demais isso, você vai vencer sempre, sempre. Então, existem duas coisas para você ter a revelação da palavra de Deus. Porque foi isso que eu prometi, que eu ia ensinar como que você ia ter revelação. Mas tem duas coisas. A primeira, você vai ter que calcular o custo que você vai ter para ter revelação, porque o diabo não quer revelação. Vocês já não leram lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, que Paulo falou assim, olha, é demais esse espinho na carne, porque o diabo veio para me esbofetear, acabar com a minha vida, por causa das revelações que eu tenho, para que eu não passe para ninguém. Então, revelação não é uma coisa da tua cabeça que você está achando o máximo. É uma coisa do teu espírito que edifica você na vida com Deus. E ninguém te tira. Porque uma vez que está revelado, você entendeu, você vive. Porque coisa da cabeça você não vive, não. É teoria. Teoria é outra coisa, é bonitinho. Não é fé. Tá valendo? Não é o máximo isso? Então, a primeira coisa, para você ter revelação, você vai ter que calcular o custo, porque você vai ser atacado. Paulo já explicou. Valeu essa? Não, eu não quero saber que custo que vai ser. Eu vou para frente, porque eu quero Deus, eu não quero o diabo na minha vida. Eu não quero. Eu quero chegar no fim e encontrar com o meu Deus. É isso que eu quero. Não vou ficar querendo levar vidinha de diabo aqui, não. Nem pense. Porque a vida de Deus é muito melhor. Muito melhor, que não tem nada a ver com esse padrão de vida que se vê por aí. Tá valendo? É Ele que forma dentro de você. Outra coisa, a segunda coisa, é não desistir de andar com Deus. Se você desistir de andar com Deus, você não vai ter revelação. Tem que ser constante. Você tem que estar lá, porque a revelação vem. É isso que vai mudar o seu futuro. Porque você está vivendo hoje o que você fez ontem, tá? É bom saber disso. E você vai viver o amanhã o que você fez hoje. E o ano que vem. Ai, gente, fim do ano está chegando. Eu tenho certeza que a virada desse ano vai ser ótima. Eu estou com confiança. Ixi, nem sempre. Confiança em virada de ano? No meio do ano? Você tem que ter confiança em Deus. Que é Ele que te abençoa. Vocês estão acompanhando? Então, isso aí é coisa da cabeça. Não é por aí. Então, são essas duas coisas que você vai ter que observar. Para você ter revelação. Você vai ficar por cima, meu. Você vai ficar por cima das trevas. Elas vêm, mas elas não destroem a sua vida, porque Deus prometeu. Porque você tem revelação. Porque você anda na palavra de Deus. Porque essa revelação mudou a sua mente. A sua mente foi renovada pela palavra de Deus e ela então acabou sendo transformada. E aí você sabe qual é a vontade de Deus para você. Aí você sabe, porque você teve a renovação.
da sua mente com a palavra. Você sabe o que Deus quer com você. Você não acha isso o máximo? Ai, se eu soubesse o que Deus quer para mim, é bem que eu ia fazer. Você não sabe o que você não quer. Paga o preço, calcula o custo. Tem um custo. Porque o diabo vai vir na tua frente com tudo. Vai pegar todos os demônios do inferno e vem na tua frente. Vem com tudo que é ataque. Não. Você não vai passar, porque você vai ter poder. Mas você tem o Espírito Santo. Você vai orando em língua, você vai estudando a palavra, você vai lendo a Bíblia, você vai louvando ao Senhor. Você tem força, você não para. Agora, com a tua cabeça, com a tua força, já parou. Porque você não vai ver retorno. Agora, às vezes demora para vir o retorno do que você está semeando. Se demorar, você tem a paciência de Deus para esperar, porque Ele te convence que Ele está com você, o Deus, o Espírito Santo. Você não desiste. Desiste quem não tem revelação. Entendeu essa? Então veja Jeremias capítulo 15. Olha só isso aqui, gente. É demais. É muito bom isso aqui. Ai, esse Deus é bom, gente. Quanto mais você conhece a palavra, mais você conhece Deus. Você não conhece Deus dos outros falando. Você conhece Deus através da Bíblia. Ele é o que Ele diz aqui. Isso aqui é Ele falando, a palavra. Cada versículo, cada palavra é Deus falando com você. Então, Jeremias capítulo 15, vamos ver. Não, versículo 16. Achadas as tuas palavras, é o profeta. Logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então, gente, olha aqui, a palavra de Deus é que faz isso na sua vida. Ela traz alegria para o seu coração, uma satisfação. Você começa a pensar diferente, você não pensa com esse pensamento carnal de derrota, de desânimo, de raiva, aquelas coisas ruins que isso vem do diabo. Mente carnal, mente do mundo, que a Bíblia chama. Isso é mente do mundo, só pensa coisa ruim. Fora da Bíblia, isso é mente do diabo, que nós éramos formados com essa mente. Antes nós éramos formados com essa mente antes de nascer de novo. Mas nós não sabíamos que a mente era do diabo, mas era, pois nós éramos trevas, mortos espiritualmente sem Deus. Nascemos de novo, nós recebemos a luz de Cristo Jesus, a salvação. A nossa mente agora carnal, das trevas, do diabo, agora podem ser transformadas, porque no coração eu recebi um espírito novo, com a mente de Deus, Ele habita lá. A mente dele está lá dentro do meu espírito. O próprio Deus está dentro do meu espírito quando eu nasci de novo. Então tem a mente dele, o pensamento dele no meu coração. Então é para eu pensar agora aqui com esse pensamento o que meu coração pensa, que é o Deus pensando. Olha isso. Gente, você está me acompanhando? Olha que demais. Isso é que muda a vida. Glória a Deus, não interessa o que os outros falam. Não interessa. Então, não tem como você voltar para trás se você fizer aquelas duas coisas. Calcular o custo. Você já calculou, porque você não vai para cima do seu inimigo sem calcular o custo. O que você precisa para entrar lá. Um exército não pode avançar o outro do inimigo sem calcular. Quanto que ele tem, o que ele faz, como que é as táticas. Ele já estudou. Então ele vem e avança. Nós temos toda a Bíblia para nós podermos ir com esse cálculo para cima do diabo, que ela é a nosso favor, derrotou ele. Então eu vou com essa palavra, que é o que derrotou o diabo, que está dentro de mim. Por isso que não precisa ter medo, nessa condição, do que você está vivendo. Você vai para cima dele com essa palavra. E depois você não vai largar Deus. Um dia você vai com Deus, outro dia você vai com o mundo, outro dia você vai com Deus. Você não está com nada, né? Você está mais para o mundo do que você já era. Não foi estabelecido o que Deus é realmente. Então, com essas duas coisas é difícil voltar para trás. Mas, gente, é verdade que chega uma hora na vida que a gente precisa de um toque de Deus. E Ele dá. Eu te garanto que Ele dá. Se você está realmente buscando esse Deus, tem uma hora que Ele dá um toque na tua vida que você, sabe assim, que você fica mais forte. Mas não desiste, porque você sabe que Ele é. Você sabe. Isso é maravilhoso. Então veja Lucas capítulo 1 aqui. Você quer ver isso aqui? É um exemplo para nós maravilhoso. Lucas capítulo 1.
Gente, isso aqui é demais. Nós vamos ver aqui como que o anjo veio anunciar para Maria o nascimento de Jesus, que ela ia ser mãe. Isso é maravilhoso. Então, nós vamos começar no versículo 26. Diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo foi lá para a Galileia, em Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Ô, gente, isso quer dizer o quê? Que na tua cabeça, se acontece um negócio desse, ela ficou questionando na cabeça. Pensa aí, foi uma coisa inédita, o que aconteceu? Mas a coisa não parou por aí. Como ela ficou assim, sei lá, estatelada ali na frente do anjo. No 30, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus, tá? Isso porque ela não tinha ideia do que estava acontecendo, porque ela sabia que era o anjo. Mas por que ele veio? Ela era uma moça muito jovem, gente, assim, um pouco adolescente até, de tão jovem que ela era. Para a época, ela era muito jovem. Sei lá, se ela tinha uns 16, 17, 18 anos, ela era muito nova. Ela ficou super assustada. E do que ele está falando? O que esse anjo está falando? Né? Porque ele disse: agrada-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Então, por isso que ele falou: não precisa ter medo. Porque ele viu que ela ficou com medo. Falou: nem sei o que ele está falando. Deu um tremor. Isso é normal, tudo bem. Aí no 31, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso? Pois eu não tenho relação com homem nenhum. Então veja que ela entendeu essas coisas a princípio no intelecto, porque essa foi a resposta. Ela não entendeu no espírito, porque ele mesmo disse aqui, ele será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono do seu Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, seu reino não terá fim. Então, ela não sabia como que ela ia conceber isso, mas Deus estava falando isso para ela. Então, ela deu uma resposta, gente, humana, carnal, da mente, aqui nesse versículo 34. Então, a primeira coisa que nos acontece quando nós não entendemos é fazer perguntas. Eu não sou contra perguntas, pode perguntar, mas, no caso, essas perguntas geralmente vêm porque está no intelecto, não está no espírito. Você quer um motivo, a razão para você acreditar. Senão você não vai acreditar. O lance é esse, vocês prestem atenção. Como que nós temos que nos posicionar na palavra de Deus? Primeiro, mas eu preciso entender para eu acreditar. Então ela estava nesse lance. Como será isso? Pois não tem relação com homem nenhum. Aí no 35, respondeu-lhe o anjo: olha aqui, Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, o anjo precisou falar isso para ela, porque ela não estava entendendo como que ia ser isso, porque ela não estava no espírito, ela estava na mente, no intelecto. O anjo precisou falar: não, o Espírito Santo vai descer sobre você, e é aí que você vai, então, conceber, tá? Então, é porque ela não tinha entendido. Agora, Isabel, agora vamos ver o 37. Porque para Deus não haverá... Não, peraí, no 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer
será chamado filho de Deus. Aí o 36, Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não tem nada impossível para Deus cumprir dentro da palavra dele. Não é da sua palavra, é isso que você tem que entender. Entendeu? Quando Deus dá uma palavra para você, não tem impossível nisso. É isso que você tem que entender. Não é o que você fala que não tem impossível para Deus. É outra coisa. É outro âmbito, outro parâmetro, tá? Que está a situação aqui. Então, porque Deus é o que ele diz que ele é. Aí no 37, então, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Agora o 38, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então, agora Maria não responde mais com o intelecto. Ela não entendeu ainda. Ela não entendeu, mas ela respondeu com o coração. É aí que Deus age na tua vida. Se você não responder para Deus de acordo com o que a Bíblia diz, sem que você entenda, não interessa, ele vai fazer. Você não precisa entender primeiro, porque ela não ficou lá, olha aqui, se eu não entender, eu não quero nem saber. Como que é isso? Eu não vou ficar mal aqui na minha comunidade, com o meu povo, porque Deus me livre, eles vão me matar, me apedrejar, eu não vou entrar nessa, tá, anjo? É isso aí, que o intelecto é isso. Se você não me explicar direito, é aí que nunca vai acontecer. Você está se envolvendo com a Bíblia? Você tem que parar de estar nesse lugar. Que você quer ver, entender, saber, não tem detalhe. É para fazer o que ele está dizendo. Mas ela entrou no espírito, no coração, e ela falou, seja feita a sua vontade, tá? A palavra de Deus chegou no coração dela. Isso é bárbaro. É lá que tem que estar a palavra de Deus para você ser abençoado. Para Deus poder fazer o que ele quer fazer na sua vida. Porque veja, enquanto estava no intelecto dela, ela estava descartando. Mas não é que foi errado ela perguntar, mas foi uma pergunta intelectual. Peraí, mas como que eu vou fazer? Aí ele explicou, o Espírito Santo, ela não entendeu também, o Espírito Santo vai fazer isso. Sei lá, eu nunca vi ele fazer isso em ninguém. Ela nunca viu. Ela podia ficar, sabe, debatendo com ele, mas ela não ficou. Quando ele falou isso, ela não entendeu, falou, olha, faça assim em mim segundo a sua palavra. Aí o anjo foi embora, porque ela recebeu. Você tem que ter essa atitude na sua vida, a partir de hoje, anota isso. Se você quiser receber de Deus, você tem que receber, se calar e dizer, eu creio, seja feita conforme a sua palavra, Senhor. É o que o Senhor está falando. Eu recebo. Não vem com essa que você precisa entender, tá? Então, a mente, ela nem sempre tem que concordar com o que Deus fala. Não, de jeito nenhum. Porque é quando, se ela quiser concordar, é porque ela quer ser Deus. Que é o que ela era antes de eu nascer de novo. Tá? Sabe tudo, questiona tudo, resolve tudo, faz conta com tudo, pensa em tudo. Isso aí é Deus falso, carne. Você para com isso. A Bíblia está ensinando, não é por aí que você vai ser abençoado, nem pense. Vocês estão acompanhando? A tua mente não tem que se concordar nada, porque ela quer ser Deus. Eu não entendi, eu nem vou seguir isso. Eu nem sei como é que é, eu não vou seguir isso, não. Por isso que quando eu comecei a fazer o OTS, o irmão Bernardo falou assim para mim, olha, tudo que você for ler na Bíblia, receba. Tudo que você for ler, receba no seu coração. Isso quer dizer, receba crendo. É Deus que falou, enfim, e ponto. Aí que está o grande problema dos cristãos. Está nisso, de querer questionar, de querer, sabe assim, eu preciso entender. Você não precisa entender coisa nenhuma. Você não é Deus. Se precisar, Ele te dá o entendimento. Tem coisa na minha vida que até hoje eu não entendi e que eu tive que fazer e ainda tenho que fazer. E daí eu nem faço pergunta por quê. Eu não faço pergunta por quê. Faz uns 5, 6 anos que Deus falou para mim, agora é bom você... Ele não falou vai, é bom você cozinhar. Você que vai cozinhar na tua casa.
Eu fui e faço até hoje, está maravilhoso, está uma bênção. Eu nunca perguntei por quê, não interessa. Quem não tem, mas por quê? Eu fico, é por quê? É aí por isso que você está parado nesse lugar. Porque você anda nisso. Você para com esse negócio de por quê. Eu nem quero saber por quê. Eu fui fazer o que Deus mandou e me deu uma força bárbara. Que está sendo uma bênção para minha casa. Para minha família. É isso aí. O meu relacionamento com meu marido. Não, gente, é coisa fantástica. Então, você tem que ouvir Deus, né, meu querido? Primeira coisa. Por isso que você tem que estar aqui, não ouve Deus, que é mente. Fazendo conta, cálculos, tomando decisão. É isso, é que mais uma hora sobe, outra hora desce, outra hora vai, outra hora vem, outra hora para, outra hora vai para trás. Isso não tem. Mente não é isso aí? Então, esse versículo 38 é a chave. Faça-se em mim segundo a tua palavra, tá? É isso que Deus quer. Então, quando Jesus falou para os discípulos, e nós podemos ver lá em Marcos 16, ele falou assim, antes dele ascender aos céus, as últimas palavras dele foi, olha, ide evangelizar o mundo inteiro, impõe as mãos nos enfermos para eles serem curados, ora em línguas, expulsa demônio, prega o evangelho, e é isso aí que é para vocês. Eles não ficaram, mas como? É para fazer. Entendeu? Do jeito que Deus manda você fazer. Não é para você pegar ipsis literis, o que está escrito aqui, e ir para a rua. Ou então agora eu vou, sei lá, para o meio do Amazonas. Deus nem mandou, sei lá. O jacaré vai te comer, né? A piranha. Ele não está mandando, sei lá. Não é porque ele falou, ide para o mundo inteiro e pregar. É cada um vai aonde Deus manda. Fazer o que Deus manda. O que Ele quer que você faça. Aonde você está, Ele que decide. É isso aí. Tá? O intelecto diz assim, mas se eu não entender, eu não vou aceitar, não. Sei lá o que é isso, eu que não vou aceitar isso. Veja que você barra muito a bênção. Muito o poder de Deus para ser liberado na sua vida, porque você fala, isso eu não vou fazer. Eu não. Você entendeu o que é para você fazer, você fala assim, não, mas eu preciso saber mesmo. Não, mas me explica por que, Deus. Ele não vai te explicar jamais. Você não tem nada a ver com isso. Você tem que ser obediente e crer. E falar, faça-se em mim a sua vontade. Segundo a sua palavra. O Senhor falou? É isso aí. Entende? Então, tem muita gente que está com dificuldade de seguir o que Deus fala para eles fazerem. Então, por isso que você tem o Espírito Santo. Vai estudando a palavra, vai orando em línguas. É por isso que está difícil a vida da pessoa, do crente, do cristão, porque ele não cede ao que Deus manda, porque se ele não entender, ele não vai fazer. Se ele não me explicar por que eu não vou fazer, até ver, mas isso eu não vou fazer. Você está parado nisso. Tá? O seu intelecto é o seu Deus. Você está parado aí. Então, aí não tem essa parte de você ser humilde e se submeter à mão poderosa de Deus, como está escrito. E aí, ao seu tempo, ele vai te exaltar. Você não está entendendo isso. Porque você vai sendo curado do orgulho quando você vai se submetendo a Deus, ao que Ele diz para você. Porque se você está orando, Deus está mostrando a sua conduta no dia a dia. Como que você faz, o que você faz, com as pessoas, com quem, aonde. Tudo. Você sabe muito bem se examinar. Mas é melhor passar uma borracha, ficar cego e não querer, tá? Porque esse não é o jeito de andar com Deus. E nem é o jeito que vai fluir as bênçãos de Deus na sua vida de jeito nenhum, tá? É pelo coração. Por isso que o coração tem que ser um coração brando, um coração do amor de Deus, que transforma o seu caráter. As coisas ruins que estão na carne, na alma, pelas coisas boas, que fluem do seu espírito e você faz. Porque não é você, é Ele. Você é só o canal, pensa nisso. Mas como que você vai ser o canal? Quando você se humilha debaixo da mão poderosa de Deus. Obedecendo. Se Ele falar não, é não. Não faça isso. Não vai ali. Não. Faz isso, vai ali. Sim. Você não precisa entender. Não é bom você saber isso? Para você largar a mão de ser Deus. Você não é Deus. Porque o diabo quer fazer isso. Ele quer nos dar essa condição. Foi o que ele fez com Eva.
Você vai ser Deus, você não vai precisar de Deus. Porque você vai conhecer o bem uma hora, você não vai precisar de Deus mais. Ficar independente de Deus. É por aí, tá? Então é por isso que as pessoas estão perdendo as bênçãos, os cristãos. Veja 2 Coríntios capítulo 4. Gente, isso é demais a Bíblia, tá? Aí, só que isso aqui nada acontece de um dia para o outro. Isso é uma vida, você tem que ir fazendo. Deu uma parada, continua, de onde você parou. Às vezes ficou tão apavorado, ficou tão atacado, porque a raiz ainda não era funda, né? A alegria acabou, ficou feio. Para. Vai de novo agora. Deus não está te julgando que você parou. Ele está te esperando para te dar força, para você continuar, vai em frente, que vai melhorar, as coisas vão melhorar. Então, capítulo 4 de 2 Coríntios, vamos ver os versículos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Não nós, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então veja, aqui tem uma sequência de coisas. A primeira coisa ele diz aqui, ficar cego, os quais o Deus desse século cegou. Isso quer dizer o quê? Ficar cego. Ah não, eu não creio nisso. Eu não vou fazer. Eu não creio. Pronto. É isso aí. Isso aí é cegueira desse mundo. Que é o Deus desse mundo é quem, gente? É o diabo. Não, isso eu não creio, não. Não creio. Ele não quer que você creia no evangelho de jeito nenhum. Porque isso é poder de Deus para a sua vida. Tá? Então, por exemplo, não, gente, olha, sabe, tá bom. Então a gente crê que Deus cura. Mas essa doença, eu até vou virar para cá, porque isso aí eu não sei não se vai curar. Tá cheio disso. Então isso é cegueira espiritual, porque Jesus cura tudo. Vamos insistindo, tem que insistir até acontecer, não é para largar. Então esse é um exemplinho, mas isso aqui está no meio de todas as coisas. Isso é cegueira, tá? Então o problema é essa dúvida que fica no coração, é que impede de receber de Deus, é a dúvida. Você tem que ver se você tem dúvida, você tem que ver, você tem que expulsar, você tem que ir no evangelho, na palavra, se você está com dúvida, porque isso levanta para destruir você, vem na tua cabeça, você tem que repreender, você não pode viver nessa dúvida, tá? Então, vamos ver outra coisa aqui. Se eu quiser ter entendimento, explicação, primeiro, antes de eu liberar o meu coração para Deus, eu estou pondo a minha mente no trono, aonde ela que estabelece as coisas para a minha vida, e não é, hein? Tá? Você exalta a sua mente acima de Deus, o seu intelecto, você toma cuidado, você coloca ela num trono, e isso não pode acontecer, tá? Porque a fé só vem do coração, ela não vem da cabeça, ela não vem do intelecto, a fé vem do coração. É quando você entrega o seu coração. Porque a criança, ela crê. Enquanto ela não cresce mais e vê que os pais são mentirosos, ai, filhinho, a mamãe vai comprar a próxima vez. Nunca chegou a próxima vez. E assim vai, né? Se você ficar bonzinho, eu vou dar um chocolate. Mas nunca deu. Enganou o coitado. Então, gente, é assim que é criado. O mundo é isso. Tá? Então a fé não vem do intelecto, da cabeça, ela vem do coração. É de dentro de nós, por isso que nós precisamos cuidar do nosso coração, tá? Agora, se você não crê, enquanto você não sente alguma coisa, ou se você não checou e sabe, e viu que é por ali, se você não ficar satisfeito na tua cabeça que aquilo é aquilo, isso não é fé. Está longe de ser isso. Tá? Porque todos os milagres vêm com a fé. A mudança de vida, tudo vem com a fé, tá? Então tudo começa no coração.
onde a mente não está ligada nela. O coração é uma coisa à parte. Esse coração é que vai depois ajudar a minha mente mais para frente. Mas por isso que você tem que seguir o seu coração. Ai, Ana Maria, eu vou te levar hoje em casa. Eu sei que você está a pé. Eu vou te levar. Tudo bem? Eu falo, mas isso é do seu coração? Você entendeu isso no seu coração? Não é do meu coração, é assim. Então eu aceito. Você tem que entender isso. Olha, eu vou te dar isso aqui para você. Mas isso foi do seu coração? Quer dizer, onde Deus age. Isso foi do seu coração. Mas é do meu coração, então eu aceito. Vocês estão acompanhando? É isso que eu quero que você entenda. Foi isso que aconteceu com Maria. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Porque da cabeça é outra coisa, é emoção, coisa falsa, coisa que muda, não tem raiz, tá? Fica ofendido. Aí não vai dar certo. Agora vamos ver Tiago capítulo 4. Então, o que tem que mudar na nossa vida? Vamos ver aqui, Tiago 4. Vocês estão me acompanhando, meus queridos? Está dando certo isso aí na tua cabeça? Está no seu coração? Está encaixando? Então, Tiago 4, versículo 8, nós temos que pegar esse versículo direto, até você receber a revelação disso. Chegai-vos a Deus, versículo 8 de Tiago 4, e Ele se chegará a vós outros. Você que tem que entrar na presença dEle, para que Ele possa te ajudar. Como que você entra na presença dEle? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu creio, eu aceito, eu vou fazer, e você fica lá com Ele. Então, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Agora, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ele não falou purificai o coração, ele falou purificai o coração, não purificai a sua mente. Isso nunca ele falou purificai a sua mente. Já viu isso na Bíblia? Não, sempre é o coração. Purificai o seu coração. A sua mente, ele fala, transformai, renovai. O coração é purificar, desde que o coração tem que ser bom, gente. Então, porque é de lá que ele vai trazendo as coisas para a nossa mente, para o pensamento. Então, se o meu coração estiver bom, eu vou pensar coisas boas. Senão, se eu vou pensar coisa ruim, senão, nada vai dar certo. Eu estou mal o dia inteiro, não estou bem. Então, é isso. Então, ele diz para purificar o coração, tá? Isso mesmo, que a mente tem que ser transformada. Pensa nisso. Né? Você nunca vai purificar a sua mente, tá? Agora, o que o Tiago está dizendo aqui as pessoas que estão seguindo as trevas, que é isso aqui, ó, purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, pessoas que só estão seguindo as trevas, essas pessoas aqui, elas têm menos e cada vez menos revelação da palavra. Se você só busca as coisas do mundo, das trevas, você não tem revelação. Não vai. Porque você só vive naquilo, dia inteiro. Pessoas, o que você faz, onde você vai. Você sai daqui, você é aquilo. Você não é isso. Você nem busca isso. E o que faz é rapidinho, como se fosse bater um cartão. Fiz. Se não embaixo está aprovado. Não. É relacionamento. Então, é isso que você tem que entender, tá? É por isso que as pessoas não têm revelação. Porque lida muito com as trevas, que está na cabeça. A mente está nas trevas. Só pensa coisa do mundo. É dominado por esse pensamento do mundo. Nem tudo Deus cura, nem tudo Deus faz. Ora para mim. Porque eu nem sei, Deus não está nem ouvindo a minha oração. Olha, você está por fora, como você? Já é para você estar orando para os outros, já é vendo milagre. Você está ainda na dependência. Entende? Deus quer se aproximar de você, mas é você que tem que se aproximar primeiro dele. Você que está em falta, mas isso não é condenação, porque Deus não está te condenando. Muito menos eu, estou explicando o evangelho. A situação da vida, o que acontece, né? Então,
Tem muita gente que diz, eu não, sabe esse negócio de cura? Nem creio, sei lá, acho que resolve, mas não é toda hora, sabe? Também esse negócio de oração em línguas, não sei, porque isso aí é mais pra gente que já tá bem, assim, lá na igreja. Não é para todo mundo, tá cheio de gente. Tem pessoas que vêm visitar a nossa igreja e vêm com esse pensamento. Não, isso não é para agora, isso é coisa que já foi, porque já foi tão ensinado errado que só pensa errado. Que línguas não é para agora e sempre foi, e tem que ser. Até o fim, até que Jesus venha, tá? Então é o seguinte, enquanto a pessoa estiver acreditando no que está na cabeça, ela não vai receber o que está aqui. Agora você quer ver, por exemplo, uma pessoa que ficou desequilibrada mentalmente, a ponto, sabe, gente, de ficar agressiva, não tem uns casos assim que precisa ser internado? Vai lá para aqueles sanatórios, sei lá, tem uns lugares aí que é exclusivo para isso, né? Que essas pessoas a gente diz que está doida. Essa pessoa foi para lá. Se você for conversar, ter uma conversa com o psiquiatra, ele vai falar assim, bom, isso daí é um problema mental. Isso daí não tem jeito. Mas, para nós que cremos na palavra de Deus, isso é um problema espiritual. O modo que essa pessoa chegou na mente dela tem a ver com o espírito dela de trevas, o quanto que ela está. E tem jeito sim, claro que tem. Ir mudando o pensamento, chegando com o amor de Deus, aquilo é liberto, obviamente. Então é isso que eu quero que você entenda. Como que as pessoas, elas vão se levando para as trevas. Não tem revelação da palavra de Deus. Fica difícil. Eu percebo que toda hora que eu converso com uma pessoa, eu tenho que rebater. Não, porque isso aqui é assim, assim. Confronta a verdade que está dentro de mim. Porque não tem revelação, fala coisa da cabeça, sem parar. E na minha casa é assim com meu marido, porque ele não entende da Bíblia muito. Às vezes eu falo, não, porque isso é, olha... Isso aqui, às vezes ele fala, é isso mesmo. Então tem coisas que ele já está entendendo. Ele já está sabendo. Outras coisas ele não está sabendo. Eu falo, não, mas isso não é o que está na Bíblia. A Bíblia é então é assim. Então eu sempre estou confrontando conversas que vêm contra o que está em mim da palavra de Deus. Que eu não vou aceitar. Só que quem não tem a revelação está acreditando naquilo que está na cabeça e vai falando. Mas quem sabe de ouvir se manca que tem que mudar o modo de ver as coisas, tá? Então é preciso ter a transformação do coração, como ele está dizendo aqui, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Porque as pessoas estão sofrendo por avaliar as situações da própria vida com a cabeça. Por isso que está sofrendo, já era para acabar com esse sofrimento. Porque está avaliando, só que não tem revelação. Não se detém. Está nas emoções, está no sentido. Os sentidos, que são os 5, são contra Deus, é carnal. Deus não opera lá. É para aquilo estar debaixo da luz, acompanhando a luz de Deus, a transformação. Eu não estou bem, eu não estou nem aí que eu não estou bem. Eu estou do mesmo jeito com Deus. A oração é a mesma, é de poder, é de glória, andando com esse Deus. Você tem que chegar nisso. Hoje, com esse dia, não vou fazer nada, quer saber? Olha isso. Tem esse negócio de hoje não vou fazer nada. Você não nasceu para não ficar nesse marasma. É para você produzir. Olha aí a mente da pessoa. Desanimada, sem vida, caída. Não tem nada a ver isso aí. Porque não tem Deus, a força para viver. Não tem a palavra. Não tem, está na cabeça. Não tem raiz. Qualquer coisinha não tem raiz. Pronto, já destrói. O mundo cai. Meu mundo caiu. Vamos cantar. Não vou cantar. Cai fora, o teu caiu, o meu não. Sai, diabo. O dele caiu mesmo, ele está já condenado. Nós não. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos a santa palavra de Deus, não caiu nada. Você tem que lembrar disso, buscar Deus e levantar. Dar um golpe nessas trevas. Não essas trevas dominarem você. É isso que tem que acontecer, tá? Porque as pessoas que não têm revelação, elas têm cada perguntinha que eu já falei.
Que o pastor Dave sempre dizia, ai, mas será que... me explica aí, pastor, se Adão tinha umbigo, né? Porque foi Deus que criou ele, ele nasceu da barriga da mãe, qual é a mãe dele? E eu com isso. E você também. Qual é a diferença disso para você crescer com Deus, ter revelação? Isso não tem nada a ver. Tem outros que ficam... Mas escuta aqui, pastora, me diga se Jesus era negro ou moreno. O que tem a ver isso para você andar com Jesus? O que tem a ver? Você está por fora, não tem revelação. Quer dizer, fica, sabe, querendo ver coisa que não existe. Não é isso que faz você andar com Deus. Isso são trevas na mente da pessoa. Não tem revelação, quer ficar bisbilhotando, tá? Por isso que a vida dessas pessoas não são transformadas, porque andam nesse nível. Por que será que Paulo falou para Timóteo tomar vinho? E eu com isso? Não, porque se eu for tomar vinho com esse estômago, eu vou vomitar, eu estou mal. Né? Ele não mandou você? Mandou Timóteo. E quem mandou? Para que você está andando atrás disso? Nem vou explicar, porque era uma outra condição de vinho naquela época. Então anda nas trevas. Gente, isso aí é para corrigir situação na vida. Eu nunca tive essas coisas, eu creio nisso daqui. Olha aqui, fui começar a orar, não, aqui, agora eu vou orar 1 hora em línguas. Todo dia, logo no começo. Eu vou orar 1 hora, não, porque é isso aí. Eu preciso ter revelação de palavra, eu já entendi, eu preciso. Aí eu sentei lá, na hora que eu sentei, o próprio Espírito de Deus falou para mim. Você vai abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, e vai ler aquilo. Quando o diabo vier falar para você parar, você lê aquilo bem alto. E fala, eu creio no que está escrito aqui, e não para. Foi isso que foi a base da minha vida, eu fiz. Deixei a Bíblia aberta e ele veio 3 dias. Naquela 1 hora. Ai, não, isso é melhor eu ler Bíblia. Ai, isso aqui não está resolvendo. Ai, 1 hora, ai, não. Ai, acho que isso não sei. Eu já lia lá. Eu lia lá, que está escrito lá, quem ora em línguas não ora a homens, mas ora os mistérios de Deus, está sendo edificado por Deus, e é isso que eu creio, você sai daqui agora, diabo, que eu não vou parar. E fui fazendo isso, depois, nunca mais ele veio com essas balelas para cima de mim. Uai, você tem tudo aqui, tudo, para você crescer espiritualmente, tá? Então, é preciso... Tem gente que quer entender cada versículo para poder crer. Não é assim. Você não tem que crer cada versículo, você tem que receber. E vai fazendo. Se ele falou que ele fez isso para você, ele fez. Você recebe. Você diz, eu recebo e confessa aquilo. E pronto, você vai receber. Você não precisa ficar entendendo. Não está mais fácil assim? Bem mais fácil. Porque o que complica a nossa vida realmente é a matemática, digamos. A lógica. Não é lógica, Deus não é lógica, Ele é sobrenatural. Ele vai além da física, gente. Nós temos leis físicas que a gente tem que seguir. Eu não posso abrir a janela e sair achando que eu vou andar no ar, né? Não tenho asa, eu caio lá embaixo. Física. Mas Deus, Ele andou sobre as águas. Ele fez cada coisa. Ele faz. Ele faz sumir uma doença. Uma pessoa que não tem braço, Ele faz crescer. Pessoa que nasceu sem os negócios do olho, Ele faz tudo certo. Então, não tem. Deus é Deus. Ele faz tudo. Então, é o que nós temos que fazer, o que Maria fez. Faça-se em mim, segundo a sua palavra, eu creio, eu recebo. Vai falando, eu creio no que a Bíblia diz. Eu creio, eu não duvido. Agora, Hebreus capítulo 1. Isso aqui, nós vamos ver aqui, ó, isso aqui. Como que ele aborda isso aqui? Veja aqui, para trás. Hebreus 11, deixa eu ver, peraí, Hebreus capítulo 1. Isso mesmo. Não, capítulo 11. 11, capítulo 11. Versículo 3 de Hebreus 11, versículo 3. Olha só o que ele fala. Já estão abertos aí? Amém. Então vamos juntos ler. Pela fé entendemos. Pela fé entendemos. Pela fé entendemos. A renovação da sua vida começa com a fé. Você pode mudar tudo isso que está na tua vida. Com a fé.
É com a fé, no que a palavra diz. Então, você não precisa entender como que a cura funciona, você só precisa crer. Não, peraí, mas como que ele está operando para você? Não interessa, ele está agindo. Você não precisa entender que jeito que a cura funciona, ela funciona. É isso que você quer, sabe, ficar escafunchando muito. Não é. Creia, está acontecendo. É isso aí. Outras coisas que você precisa estão acontecendo. Creia, ele está fazendo. Você não precisa ver, você não precisa sentir, você não precisa entender, você crê. Você entende isso? Mas isso é do relacionamento com ele através da palavra, todos os dias. É isso que Deus quer, tá? Então, a gente não precisa crer também. Ai, como funciona a justiça de Deus? Ai, pelo amor de Deus, me explica melhor. Uai, a justiça de Deus está escrito que ele me justificou em Cristo Jesus, quando ele morreu, pagou o preço dos meus pecados. Me justificou, quer dizer, ele tirou os meus pecados. Mas como que ele tirou? Ei, sei lá que jeito que ele tirou. Oh, meu Deus, para com essas perguntas. Você não vai ter nada na vida desse jeito. Como que ele tirou? Ei, você entendeu o que eu estou querendo ensinar aqui? Você não precisa entender que jeito que ele te justificou. Ele morreu, derramou sangue e ele tirou seus pecados. Ele não vê pecado em você, mas aqueles que você tinha, acabou. Você nasceu de novo para andar com Deus. Um espírito que era morto, agora ele é vida de Deus lá dentro. Então é isso aí. Justificou, tirou os seus pecados. Tirou os pecados? Ai, mas como que... Não, você não tem mais pecado agora, você vai cuidar da tua alma para você não ter aqueles vícios mais. Você não vai alimentar mais aqueles vícios, porque ele já te libertou no seu espírito. É no seu espírito que ele te libertou. Isso é justificou. Tá? Mas então nós precisamos entender a mensagem do Evangelho. Ah, mas peraí, qual que é a mensagem do Evangelho, Ana Maria? Eu também não estou entendendo. A mensagem do Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Primeira coisa, né? Que significa libertação, justamente salvação, o perdão, a cura, as petições nossas que são elevadas a Deus agora e Ele ouve. Provisão para a nossa vida. O Evangelho é isso, é tudo. Tudo que nós precisamos está no Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é perseguição. Não é condenação. Sabe? Não é punição. Não é. O Evangelho não é. O Evangelho é salvação. É provisão. É cura. É libertação. É paz. Provisão para todas as coisas, proteção, inclusive, se eu ando nessa mensagem, obviamente que eu tenho, tá? Agora, o Evangelho faz isso tudo que eu falei, mas é no nível espiritual, não da cabeça. Ai, Ana, sabe, é bonito isso que você está falando, mas eu não estou entendendo muito. Não tem importância que você não está entendendo. Receba. Fala, tem coisa boa para mim, eu vou atrás. Começa a ler a Bíblia. Começa a abrir o seu coração para Deus, seja igual criança, eu quero, Deus me abençoa, me ensina, ora em línguas, louva. É assim que começa. Começa a ler Bíblia, os evangelhos, as cartas, vale a pena. 2 Coríntios agora. Estão ficando animados ou estão ficando tristes? É maravilhoso. Agora, então, nós vamos continuar aqui, que nós estamos vendo, 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos para o versículo 6, porque nós tínhamos visto o versículo 3 e 4, né, que o diabo cegou os olhos, né, o entendimento, trazendo entendimento dos incrédulos. Eles não entendem mesmo, não tem nada. Agora, versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso quer dizer o quê? A luz de Cristo Jesus brilha no nosso coração e não na nossa mente. No seu íntimo, no seu coração. Ele não está brilhando aqui. Aqui vai ser renovado e transformado conforme você for trabalhando com isso. Porque aqui é a luz de Cristo
que entrou nas trevas que era antes. Agora está lá já, você não precisa ver. Como que você sabe que a luz entrou? Porque está escrito. Agora o espelho é a Bíblia, para você saber o que é o teu espírito. Tá? É assim que anda. A Bíblia que vai te ensinar tudo como é que você anda no espírito. Porque esta palavra é espírito que Jesus falou, tá? Então você tem que abrir o seu coração para ouvir Deus. Para que a palavra de Deus seja concebida no seu coração, dentro de você. Olha que demais. Abre o seu coração. Como que é isso? Aceita. Para um pouco, Senhor, eu recebo essa palavra. Eu creio. Então essa palavra, ela vai ser concebida no seu íntimo, lá dentro. Não é o máximo isso, gente? É simples. Não é com a cabeça. Ai, mas como? Não é matemática. X o quê? Como é raiz quadrada? Não sei. Não é. Que nem eu quero aprender isso, porque eu não sei. Não interessa, também não preciso. Agora, Deus, eu quero que Ele me ensine. Então, Ele que me ensina. Eu creio nisso que o Senhor falou. Eu creio que o Senhor é a minha cura, que o Senhor é o meu remédio. Que você levou sobre o seu corpo, lá no madeiro, todas as minhas doenças. Por isso, eu ponho fora essa doença. Eu não aceito, eu creio. Eu creio que eu fui curada, eu estou sarada. Não interessa se você está sentindo dor, pontada, fisgada, deixa para lá, isso aí. Pode sair dor, fala com a dor, sai, eu não aceito, eu estou curada. Seja o que for, pode ser outras áreas, pode ser outras coisas. É assim que é, com simplicidade. Você tem que praticar, isso é praticar. Isso é praticar. Se você ficar olhando sua conta do banco, sua carteira, você vai ficar pobre a vida inteira. Você tem que olhar para Jesus, meu filho. Sabe, abrir o coração para aquilo que Ele fala. Para você. Entende isso? Então não é para entender. Em primeiro lugar, não é para entender, tá? O entendimento vem do coração e depois vai para a tua cabeça. Primeiro o coração, eu aceito o que o Senhor falou. Agora veja o versículo 13, então. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Então a fé é algo espiritual, não é intelectual. Por isso que nós temos o espírito da fé, ele falou aqui. Eu criei, por isso eu falei. Você fala porque você creu, eu creio. Então você fala. Não é porque a sua cabeça entendeu. Está entendendo isso? Não é porque a sua cabeça entendeu. É porque você creu no seu coração. Eu creio que isso é. Então você fala, foi isso que Paulo está falando. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, amém? Como está escrito, eu criei, por isso eu falei. A fé é espiritual, não é intelectual. Nós temos nesse espírito a fé, no nosso espírito a fé. Por isso que nós falamos. Eu creio, por isso eu falo. Eu creio, Jesus, que você ressuscitou dos mortos. Por isso que você me deu a ressurreição dos mortos. Eu era das trevas, agora eu sou luz. Em Cristo Jesus, eu creio. Por isso eu tenho o que eu preciso. Eu não ando nas trevas. Não sou mais do diabo. Não sou perdida mais. Eu sou de Deus. Então, Maria teve o Espírito da fé. Ela foi guiada pelo Espírito da fé quando ela diz, faça-se em mim segundo a sua palavra, Senhor. Foi magnífico isso que ela fez. Foi demais. Porque se ela tivesse contestado, mas peraí, não, esse povo aqui, olha, eles vão me apedrejar lá na rua, que o senhor sabe, né? Engravidou, mulher sem casar, é apedrejada na rua. Até morrer. Eu não vou entrar nessa, anjo. Nem me vem. Se você não me explicar, e olha, traz José aqui, traz minha família. Se você não fizer esse troço aqui, eu não vou. Sabe o que Deus ia fazer? Nem ia falar tchau, sumia, ia procurar outra. Que ele levou não sei quantos séculos para achar essa. Mas se ela pisasse na bola, ele ia pegar outra. Porque teve que ser por fé.
Então Deus quer te ajudar, quer te abençoar e quer usar você. Mas você fica questionando. Não, o advogado falou, eu conheço o que o advogado falou. E a lei? Você tem uma fé no que Deus diz. E o que Deus diz muda tudo, a palavra de Deus. Muda contrato, muda situação, muda número. Faz acontecer para você. Então, mas aí que é, faça-se em mim segundo a sua palavra. Você tem que falar o que a palavra está escrito, tá? Então, quando a pessoa, ai, sabe, mas é que eu não sei, gente. Isso é trevas. Que nós lemos aqui no versículo 4. Isso são trevas. A mente, o coração em trevas. É sério? Trevas é o quê? É diabo, né, gente? Trevas não é o Espírito Santo. Nem é Deus, nem é a palavra de Deus. Trevas é o diabo. Ai, nossa, vocês estão chocados, apavorados. Mas essa é a palavra. Isso não é condenação para você? É bom para... desperta. Desperta tu que dormes. Levanta-te em Cristo Jesus e seja abençoado. Pega a sua jornada com Deus e vai andando. Sendo abençoado. Tirando tudo que é entulho da tua vida. É você que tem que fazer isso. Efésios 4:18. Veja lá. Aqui para frente um pouquinho. Efésios. Deixa eu ver aqui. Efésios, vamos ver aqui, 4:18. Ele diz aqui, atenção, vamos ler o 17 primeiro, gente, presta atenção. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, amém? Deus está falando para nós, não anda mais nos seus pensamentos de vaidade, como gentil, gente que não tem Deus. Você não nasceu de novo? Você não tem Jesus na tua vida? Anda conforme uma pessoa que é novo nascido em Cristo Jesus. Uma pessoa de Deus, não anda igual gentil. Não faça mais isso. Por quê? Obscurecidos de entendimento são esses, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Ignorância, porque vivem na dureza do seu coração, das trevas que estão lá, isso que ele está dizendo. Dureza de coração são trevas. Você tem que entender isso. Que você não deve aceitar as trevas na sua vida mais. Fala, não, eu quero entender, eu quero viver, eu quero, sabe, ter o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então me dá esse conhecimento. Vai buscar estudar, vai ler, tá? Quem não vai atrás da palavra de Deus nunca vai ter fé. Porque o coração se torna incrédulo. Porque você faz tudo mecanicamente. Não abre o coração. Sabe uma criança que você quer contar uma história e ela fica brincando e nem escutou nada que você falou? Ela tem uma raiva, né? Está contando uma história tão linda, você nem prestou atenção. Então você vai ler a Bíblia, Deus está falando com você da sua vida, da vida dele, você nem tchum, você lê aquilo, não tem efeito nenhum na sua vida. Porque você não está com o coração aberto para receber. Está fazendo por obrigação. Nada que é por obrigação Deus aceita e nem faz nada. Tá? Tem que ser de coração. Não é obrigação. É isso aí. Eu vou porque Deus me ama. Enquanto você não tiver revelação do quanto que Deus te ama, você não se entrega a Ele. Porque você não crê que Ele te ama. Você precisa estudar a Bíblia para ver o quanto que Ele te ama. Tá? Então, esse coração endurecido, que são trevas, como ele diz aqui, nunca na vida vai conseguir se ver corretamente. Porque não tem o espelho da palavra, mostrando o que que cada um é. Não se vê, fica naquilo, ceguinho. Ainda acha que está abafando. Está enganado, está cego, está nas trevas. Vocês entenderam o que eu falei, não? Não consegue se enxergar. Você já não falou com uma pessoa? Mas pelo amor de Deus, você... Adiantou? Não engata seu verbo, fica quieto. Está escutando? Tem ouvido, mas não escuta, por isso que Jesus falou, em verdade vos digo, quem tem ouvido, que ouça. Ouvido espiritual, meu bem, porque você está escutando bem o que eu estou falando, mas seu coração não escuta. Você não se enxerga, eu não me enxergo, vamos dizer o caso.
Você tem que saber, a hora que você está orando, ou sei lá, você está atravessando a rua, qualquer hora, Deus está falando com você o tempo inteiro, Ele não para. Tipo, aquilo não pegou bem, esse negócio dentro de mim não está bom. É por aí, não se enxerga. São trevas, não sai desse passo. Por isso que não acontece a bênção, tá? Porque as pessoas ficam lutando para ter fé, né? Porque quer ver o resultado, precisa daquela milagre, daquela bênção lá, para Deus fazer. Mas querem adquirir com a cabeça, não vai. Não é com a cabeça que você vai receber de Deus, é com o seu coração. Não tem ninguém ingênuo aqui, não. Para não entender o que eu estou falando, você está entendendo muito bem. É com o coração. Criança entende rapidinho. Que é com o coração. Aí um dia a Marta, não era aniversário dela, 2 anos. Aí ela brincando lá com as crianças, que ele rolou lá, caiu, mordeu a língua, e fez um corte aqui. E começou a sangrar. Eu falei, não, minha filha, fui lá, lavou, sei lá o que eu fiz. Eu falei, não, minha filha, vamos orar. Ela ajoelhou, fez assim e pôs a linguinha para fora. Ela acreditou. E aquilo cicatrizou. Coração. Cicatrizou na hora. Aí vamos para o médico. Não, vamos orar. Primeiro nós vamos orar. Depois nós vamos no médico se precisar. Aí eu fui para o culto e ela estava com gripe. Eu falei assim, Denise, cuida dela, teu pai já está chegando. Aí o pai chegou, não sei o quê. Quando eu cheguei em casa, já era 10h30 por aí da noite, aí a menina estava ardendo em febre. Falei, Fernando, vamos levar no pronto-socorro, porque agora com essa febre, já tomou o AS, sei lá, não tá bom. Então vamos lá. Chegou lá, meu Deus, aquela lenga que é, né? A pessoa não sabe o que é. Aí faz isso, faz aquilo, mas exame, ficou lá de teste, não sei o quê. Escuta, mãe, você deu tal coisa? Eu dei. Tá, então vamos esperar mais um pouco, isso aqui. Bom, finalizando. Olha, este medicamento, que eu não sei nem falar o nome, porque eu não me interessa, não adianta você ficar falando nome científico para mim, que eu não sou da ciência, eu sou de Deus. Eu não estudei isso aí, eu estou fora disso, deixa para quem estudou, eu não. Eu estou aqui na palavra. Aí, então, você não pode dar para sua filha esse tal aí, com esse componente, jamais. Viu, bebê? Viu, menina? Olha, nunca mais. Se você for na casa da sua tia e acontecer de você ficar com uma gripezinha, qualquer coisa, você fala, titia, eu não posso tomar esse remédio. Você entendeu bem? Ó, diabo. Você entendeu bem? E ela quer estar lá olhando. Tá pegando tudo, saímos, já parou ali, que era a farmácia, foi comprar lá aqueles negócios, sei lá. Aí eu olhei para trás, ele desceu, e aí ela estava, eu olhei para trás, ô Marta, você escutou tudo aquilo que a médica falou? Escutei. É mentira, tá? Você vai tomar esse remédio, esse não é ele, não fez mal nenhum para você, tá bom? Tem nada a ver isso daí, Jesus já te curou. Você crê, né? Ela fez que sim, e tá até hoje ela toma, não tem problema. Ensinai os teus filhos o caminho de Deus. Tá? A primeira coisa que acontece na tua casa, você vai correndo para o mundo ver o que você vai fazer. Porque você está apavorado, já acha que vai morrer. Você não tem fé? É só a sua cabeça que funciona. Aí é que está. Porque era absurdo aquilo. A criança não pode tomar uma nessa agora. Ela determinou. Se eu dissesse nunca, ai, minha filha vai morrer, não vai morrer coisa nenhuma. O que é isso? Vai matar quando você acredita que você está tendo aquilo. E o diabo é isso que ele quer. Vocês estão acompanhando? Mas, gente, vocês andam na sua, hein? Não está seguindo, não segue o meu exemplo, não. Porque eu tenho fé para fazer isso. Agora, você não tem fé, você segue o que você está aí na tua cabeça. Porque se não está no teu coração, está na tua cabeça. Então, você anda com a tua cabeça. Você não morrer, tá certo? Eu não estou falando que não é para você fazer essas coisas aí. Que eu não fiz. Ou que eu fiz. Eu estou dando testemunho, que para mim sempre funcionou. O Fernando estava com uma super crise de pâncreas que mata. A Marta veio para visitar minha mãe, que estava nos últimos dias. Aí, bem no dia que ela ia embora, nós estávamos programados, que nós íamos jantar lá no aeroporto e tal e coisa, mas ele amanheceu muito mal, que já na véspera ele não estava muito bem. Aí ele tinha febre, ele tinha dor, ele tinha tudo aquilo, bababá, mas nós fomos ver minha mãe, que era o último dia, chegamos, ainda fomos ver alguma coisa. Almoçamos, e ele falou, ai, não vou almoçar, estou de cama, aquilo lá, eu dei o remédio, fiz oração várias vezes, e ela, eu estou mal, sei o que é isso, ele não sabia, eu nem sei falar o sintoma, porque faz tanto tempo que eu não sei. Bom,
Aí vai tomando remédio. Bom, Fernanda, então você não tá bom. Tá bom, então você fica aí, eu fiz mais oração, então eu não, vou levar ela, tudo bem. Quando eu voltar, a gente vê esse negócio. Aí quando voltou, ele falou assim, não, até eu melhorei um pouco, eu tomei banho e tudo, e comi ali, sei lá o quê, nem me lembro, um caldo, não sei. Tudo bem, mas eu tô mal de novo. Falei, bom, Fernanda, agora essas altas horas, nós não vamos sair daqui. Amanhã cedo, a gente levanta com calma e a gente vai, então, vamos lá no Samaritano. Aí chega lá, já vê o que é isso. Aí, tá bom, no outro dia levantou, mas nós saímos de casa 9 horas da manhã já, e ele estava mal, muito mal. Chegou lá, aí foi fazer todos os exames, tudo, quando foi internado, deitou lá, estava com uma super crise de pancreatite, você podia ter morrido, era para você morrer, eu falei, você viu? Mas você não morreu, né? E nem vai morrer, porque se tivesse que morrer, já tinha morrido lá em casa. Você anda onde você crê. Você anda no que você crê. Se essa palavra não estiver dentro de você, você não crê em nada. Você crê no que você foi formado desde o dia que você nasceu. É isso que você vai ter na tua vida. Se o médico puder te ajudar, amém. Se não... Ai, porque o sogro da minha sogra, do sogro, da tia, do irmão, do vizinho morreu com pancreatite. O outro não sei quem morreu. Eu com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Mas ele não morreu, ele está curado. Fez lá o que precisou, deu esse diagnóstico lá. O diabo pôs esse diagnóstico e nem sabe por quê. Porque é o diabo. Ele vem. Por quê? Porque ele é o diabo. E se ele puder, ele faz. Mas não que Deus permitiu ou que Deus não ouviu a oração, depende de onde você está em Deus. Depende aonde você está em Deus, como que você recebe a cura de Deus. Como que você faz com o ataque do diabo na tua vida? Isso pode ser pro lado das finanças, você vai perder tudo. Ué, você crê? Quem que vai te dar? Ninguém. Então, é outra história. É a mesma coisa que você está morrendo lá e tchau, se você não crê. Que a palavra de Deus pode mudar a sua vida. Tá? Então, não adianta você lutar para ter fé, porque não é com a tua cabeça. É receber. É andar na palavra de Deus. Porque não é assim que tem fé, é com o seu coração. Você tem que acreditar no que está aqui. Porque Maria recebeu aquela gravidez através do Espírito Santo porque ela creu. Senão ela não ia receber. Nem que Deus quisesse. Você entende isso? Nem se Deus quisesse, ele queria. Mas se ela não quisesse, ela não ia receber. Deus não podia fazer. Deus não pode fazer na tua vida o que você não crê. Porque você está limitado com a tua cabeça. Você tem que começar a desenvolver a fé agora. Quando precisar, você tem. Não é em cima da hora, você não tem. Se der certo, deu. Se não der, dê logo. É assim que funciona para o crente. Porque não se aprofunda na palavra de Deus. É isso que você tem que fazer. Escolher crer na palavra de Deus que está firmada no seu coração. Você tem que lutar para isso. Para você ter a palavra de Deus no seu coração. Não na tua cabeça. É para isso que você tem que lutar. Porque daí você está na glória de Deus. O diabo vem te atacar, mas ele é um derrotado porque você sabe derrotá-lo com a sua fé. E aí Deus vem com a unção, tira ele. Senão Deus não faz. Senão Deus não ia gerar Jesus no ventre de Maria, se ela não cresce. Deus precisa gerar a palavra dele dentro do seu coração, mas se você crê. Depende só de você. Senão você faz com a tua vida. Com o que o mundo oferece, se der certo, muito bem. Deus não quer nem que você passe por nenhum mal. Mas se o mundo der um jeito para te ajudar, pode ser até que Deus, lá com a sua súplica, com a sua gritaria, com o seu choro, sei lá com o quê, pode ser que ele venha ali naquela hora e com os outros irmãos te ajudando. Ainda ele vai fazer o que dá, para ver se te ajuda. Porque ele não quer que você pereça. Deus não quer, ele nunca quer te deixar. Você é que deixa ele. Então não ponha conceito errado em Deus. É você que está fora de Deus. Vocês estão me acompanhando, gente? Tem que ouvir Deus, tá? É a partir daí que você começa a ter o entendimento que ele está começando no lugar certo. Começa no coração, para depois você ter o entendimento. Vocês estão acompanhando?
É segurança, isso é segurança de Deus na vida, é você andar na fé. Naquilo que Deus fala e promete para você. A sua cabeça vai mudar? Se o seu coração estiver com fé no que a palavra de Deus diz. A sua cabeça vai mudar. A sua vida vai mudar quando a sua cabeça mudar. Em nome de Jesus. Valeu? Amém. Então, gente, vai atrás disso, porque é isso aí que é a solução para a tua vida. Ensino tem, agora é só fazer. Vamos orar por esses pedidos que estão aqui, então. Ora em línguas. Yambareleke shoba. Yambareke shobare. Krandolokosha, Senhor nosso Deus e Pai. Com as minhas mãos impostas aqui agora, que a tua unção seja liberada do meu coração que habita em mim, para que todas estas situações, estas vidas sejam abençoadas. Que esses problemas, Senhor, sejam agora tirados dessas vidas e milagres aconteçam agora. Seja que for a cura, seja relacionamento, seja casamento, seja filhos, seja trabalho, seja problema financeiro, seja o que for, meu Deus, trabalho, o que cada um está pleiteando aqui, um emprego, seja o que for, meu Pai, agora, com a tua unção liberada, Senhor, através da imposição das minhas mãos, eu confesso bênçãos agora. Em nome de Jesus, eu repreendo essa ação do mal nestas vidas, que sai agora, em nome de Jesus. E que todas estas vidas sejam abençoadas agora, no poderoso nome de Jesus. Ó Pai glorioso, ó Pai, nós te exaltamos por estas vidas, nós te glorificamos e te louvamos por elas estarem sendo abençoadas agora, em nome de Jesus. Essas bênçãos, ó Deus, nosso Pai, esteja agora para todos que estão aqui, que vieram com as suas petições nos seus corações, que estão em casa, que estejam recebendo agora essa unção, Pai, e esses problemas sendo resolvidos, e esta situação, essa situação que está preocupante, seja agora removida em nome de Jesus. Que a tua paz reine no coração de todos, e que todos vejam a tua luz, que eles recebam agora a tua palavra, que eles te ouçam, Senhor, para terem a resposta das suas orações, ó Pai, em nome de Jesus. E nós oramos agora para o nosso país, ó Deus. Nós oramos para que o Senhor envie os anjos, para que eles entrem nesse país, de norte a sul, leste a oeste, abrindo uma janela de luz, para que o evangelho seja pregado, para que haja salvação nesse país, em todos os lugares desse país, que a igreja brasileira seja avivada agora com a tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus, para que aqueles que dormem, Senhor, espiritualmente, sejam acordados em Cristo Jesus, para viverem o evangelho e serem libertos de todos os problemas que eles estão vivendo, para que não sejam sucumbidos com esse mundo, com o anticristo, em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos o sangue de Jesus agora para Israel, para que haja paz. Nós te louvamos por aqueles reféns que foram libertos. Senhor, nós oramos agora e entregamos todos os árabes nas tuas mãos para que eles sejam salvos. Nós sabemos que milhares e milhares e milhares de muçulmanos estão sendo salvos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Estão se entregando a Jesus. Nós oramos por todos os árabes, por todos os países árabes, que sejam abençoados e salvos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, eu clamo o sangue de Jesus sobre o lar, a moradia de cada um aqui, os que estão pelo vídeo na mídia, que sejam protegidos contra todo mal, contra toda catástrofe climática, que haja uma proteção tua, ó Deus nosso Pai, debaixo do sangue de Jesus para estas famílias, para estes lares, em nome de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus para as escolas, onde os filhos, os netos estudam, onde o pessoal de casa trabalha nessas escolas, que haja proteção. Eu repreendo a ação terrorista nessas escolas, para não haver mortes, tiroteios. E nas igrejas também, ó Pai, perseguição nas igrejas, eu clamo o sangue de Jesus para proteção, em nome de Jesus. Eu clamo o sangue de Jesus agora para o local de trabalho, onde cada um aqui trabalha, para que haja proteção nesses locais, Senhor, com os teus anjos amparados e lá, amparando e cuidando de todos, debaixo do sangue de Jesus, para que aqueles que querem fazer o mal sejam impedidos agora, no poder do nome e do sangue de Jesus, para que haja paz
e a segurança para todos nesses trabalhos, eu digo em nome de Jesus. Por isso agora, Senhor nosso Deus e Pai, nós como os teus filhos, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja juntos dizem amém. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Deus poderoso abençoe a tua semana que vai entrar amanhã, que você chegue na sua casa abençoado e que a revelação da palavra de Deus venha para você e você se torne um novo crente cheio do poder de Deus, sempre unido com esse Deus em nome de Jesus. Essa é a minha oração para você, para esta semana e até o próximo culto, que eu vou estar esperando vocês, que vai ser de poder em nome de Jesus. Amém?